Você se considera um sinônimo de polêmicas? Então, começaram a falar que eu era polêmico, porque em 84 eu fui ao programa da Silvia Popovic, o Canal Livre, lembra? Sim, lembro. E eu claro. ia quase toda semana. E eu trabalhava no Jornal da Tarde nessa época e na Folha da Tarde. E aí, claro que eu saía sempre atrasado das coisas. Então, teve um dia que eu cheguei no programa, era a discussão sobre colunismo. Uhum. E aí eu cheguei, já estava começando o programa, estava entrando no ar. Aí a maquiadora ficou abaixadinha, assim, passando um pó na minha cara e tal. E a Silvia já abriu o programa e já falou, vamos começar com o Leão Lobo. Leão Lobo, as pessoas te xingam muito com o que você escreve sobre elas na coluna. Ai, Jesus. Aí eu falei, xingam. Olha, hoje, por exemplo, eu liguei minha secretária eletrônica, tinha a fita inteira falando assim, você é bicha, você é bicha, você é bicha, você é bicha. Era o pessoal do fã-clube da Xuxa. Foi isso que eu falei. Aí estava um publicitário lá na ponta, que faleceu agora, Mainardi, lembra? Enio Mainardi. Ele não é nada, claro. Eu nem vi quem estava na mesa direito, estava chegando mesmo. Aí ele falou assim, você é? Eu fiz assim, assustado, falei, o quê, bicha? Não, eu sou viado. Foi assim, entendeu? E aquilo teve uma repercussão, virou o assunto do programa. Aí a Silvia falou, não, peraí, gente, o programa aqui hoje é sobre colunismo. Uhum. Nós vamos falar sobre isso, sobre homossexualidade e tal, num outro dia. Em outro momento. E aí eu vou chamar o Leão Lobo, ele vem, tal. Aproveitar esse gancho dessa pergunta, o Dignidade Já surgiu quando? Então, não surgiu por causa disso. Não foi por causa tudo disso? mais ou menos na mesma época que eu estava na Folha da Ninguém Tarde. falava isso Não, que ninguém você falou, imagina. O Carlos Brickman falou assim para mim, está tudo ótimo na sua coluna, foi muito bem, mas precisa arrumar um fecho. Tem que ter um jeito de você encerrar, que seja uma marca sua. Bordão. Como nós estávamos na época das diretas já, minha cabeça política sempre, eu pensei assim, nós vamos eleger o presidente da República, o primeiro presidente livre, né, voto livre. Falei, o que precisa no Brasil? Aí eu falei, comida na mesa do trabalhador, emprego, saúde, escola, né? Aí eu falei, resumindo isso, o que é? Dignidade. Aí associei com Direta Já, Dignidade Já. E comecei a assinar a coluna assim. Acabava que marcou a época. Aí o Silvio, quando eu fui para Aqui Agora, queria brincar comigo e queria que eu fizesse um Dignidade Já assim, desmunhecando. Aí eu falei, não vou conseguir. Porque o Dignidade Já tinha um significado para mim muito especial. Eu amo meu patrão. Né? Então, aí eu fiz assim, Dignidade Já. E ficou. Mais comportadinho. E acabou ficando, e aí associado. E aí, como eu fui um dos criadores da parada do orgulho LGBT, eu, a Marta, Eduardo Suplicy, João Batista Breda, Tito de Alencastro, nós éramos 75 amigos, o Carlito Maia, a esposa dele, a Tereza Maia. Nós nos encontrávamos no Hotel Eldorado de madrugada, depois dos espetáculos e tal, e ficávamos conversando. E aí falava assim, você viu, mataram o travesti ali na esquina com paulada, não sei o quê. A gente ficava, nossa, que horror, gente. Mas era meu amigo e tal. Meu amigo morreu com AIDS, aí a família chegou lá, botou o namorado dele na rua. Nossa. Teve, inclusive, um rapaz da praça, que aconteceu isso com ele. Carlos Leite? Não, o Beto Guarani, lembra? Beto Guarani, claro. Vivia com um diretor da Globo. Quando o pai faleceu, os filhos foram lá e tiraram ele do apartamento. Eu lembro desse caso muito assim, e de um outro amigo meu também, que aconteceu a mesma coisa, tal, que a família veio de Minas, pegou o telefone do meu filho, o carro era do meu filho, e isso aqui, botou o rapaz na rua, que era um menino que estava estudando medicina. Nossa. E que ficou desarvorado, porque aí descobriu que também estava HIV positivo. Enfim, eram muitas histórias tristes naquele momento. E aí a gente falou, precisamos fazer alguma coisa. E a gente se reunia lá no Eldorado, ficava conversando, e cada um chegava com uma história triste. Não, vamos acabar com isso, gente, pelo amor de Deus, não podemos viver esse momento que a gente está vivendo. Tinha um delegado em São Paulo chamado Riquete, que era do Maluf, que ele andava com caibro na mão. Os delegados daquela época, com caibro, eles viam os travestis, eles primeiro tiravam o dinheiro e depois desciam o porrete nos travestis, sangravam, prendiam, deixavam preso um tempo, depois soltavam.
Então, era uma coisa terrível. Isso na época da ditadura. Na época da ditadura. Claro. Aí a gente começou a discutir, precisamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma parada igual tem nos Estados Unidos? Ah, mas igual nos Estados Unidos não, vamos fazer uma coisa brasileira e tal. E aí saiu a nossa parada. Que legal. Nós éramos 75 amigos que foram com uns paninhos e umas madeirinhas na mão e a gente contou, tinham 220 PMs em volta da gente. Olha isso. E 75 para 220 Mais PM PMs. do Mais que... PM, ali na Praça Roosevelt. No ano seguinte, porque deu um efeito tão forte que no ano seguinte já tinha 1 milhão na Avenida Paulista. Inclusive, eles contam, a associação da parada foi formada tal depois disso, e eles contam, acho que o professor Beto foi o primeiro presidente e tal, eles contam a primeira parada na Paulista, mas teve essa outra na Praça Roosevelt. E aí foi tudo ao mesmo tempo. Foi eu assumir na televisão que eu era gay, e aí começaram a me chamar para tudo, que aí veio a AIDS. E aí começaram a me chamar para tudo que era programa de televisão para falar sobre a AIDS. E eu falava, não vou. Ah, por que você não vai? Eu falei, não, porque eu não estou doente e eu não sou médico. Eu falei, por que eu vou falar sobre uma doença você não que tem? Eu vou estar reforçando um preconceito, que eu sei que não é uma doença de gay. Eu falei, então eu não vou. E aí começaram a me chamar de polêmico. Foi aí que eu virei polêmico. E você... olha... Entendeu?